No meu primeiro dia de trabalho, descobri que na secretária de uma colega estava uma fotografia do meu marido. Sorri e perguntei-lhe: Quem é? Ela respondeu radiante: É o meu namorado. Estamos juntos há 3 anos e planeamos casar no final do ano. No primeiro dia em que pisei a nova empresa, disse a mim mesma que tinha de manter a calma. Um novo começo aos 32 anos não é simples, mas acredito que tenho a resiliência necessária. Chamo-me Inês. Acabei de assumir o cargo de diretora de marketing sênior numa empresa de tecnologia em ascensão em Lisboa, chamada Inovatec. Já passei por muitas batalhas na minha carreira. Já estive perante planos de milhões de euros, já me sentei em reuniões com as pessoas mais exigentes. Pensei que nada num escritório me poderia fazer perder o controlo. Enganei-me. A minha secretária fica ao lado de uma divisória de vidro fosco. Do outro lado, senta-se uma rapariga jovem, de ar gentil, com cabelos compridos e levemente ondulados, maquilhagem discreta e um perfume sutil. Ela virou-se para me cumprimentar com um sorriso radiante, tão amigável que convidava qualquer um a relaxar. A senhora é a Inês, certo? Sou a Clara, a sua assistente de projeto na equipa. Bem-vinda à Inovatec. Sorri e apertei-lhe a mão. Olá, Clara. Espero que trabalhemos bem juntas. Disse isto enquanto pousava a mala na cadeira e tirava o portátil. Na minha cabeça, naquele momento, estava a lista de tarefas. Inteirar-me dos projetos, rever o orçamento, ler os estudos de mercado, agendar reuniões com a equipa. Mas o meu olhar foi inconscientemente atraído para a secretária da Clara, não por ela ser bonita ou pela forma como sorria, mas por causa de uma moldura colocada no canto esquerdo da secretária, ao lado de um pequeno vaso. A moldura de prata estava tão limpa que refletia a luz do teto, como se a dona a polisse todos os dias. Naquela fotografia estava o meu marido. Eu não estava a ver mal. Impossível enganar-me. O homem de camisa azul escura, o sorriso inclinado familiar, a covinha na bochecha esquerda, os olhos a encarar a lente de uma forma simultaneamente calorosa e confiante. Era o Vasco, o meu marido. O homem que na noite anterior tinha estado na cozinha a preparar-me um chá, que me abraçou por trás e disse: Amanhã é o primeiro dia. Força, meu amor. A fotografia tinha um detalhe que me apertou o peito. A camisa que ele usava era a que lhe ofereci no nosso terceiro aniversário de casamento, e atrás dele, se olhasse com atenção, via-se um fundo de mar azul com palmeiras inclinadas. Exatamente o cenário de uma praia em Vila Moura, para onde fomos de férias depois de eu concluir um grande projeto. Essa fotografia tinha sido impressa para ficar na nossa mesa de cabeceira. Lembro-me porque fui eu que a coloquei na moldura. E agora, estava na secretária de uma rapariga jovem, na minha nova empresa. Como uma verdade nua e crua. Bem à minha frente. Senti os ouvidos zumbir, como se uma onda de sangue quente me tivesse subido à cabeça e depois escorrido para os pés. Não caí, mas os joelhos fraquejaram. Já tinha passado por muito na vida, mas naquele momento compreendi o que era o mundo a desmoronar-se em silêncio. Não perguntei logo. Sentei-me. Respirei fundo. Digitei umas letras sem sentido no portátil como um reflexo de autodefesa, e só então me virei, tentando manter a voz suave, como a de uma recém-chegada. Clara, quem está nesta fotografia? Parece bem apessoado. A Clara sorriu, os olhos a brilhar como se eu tivesse tocado no seu assunto favorito. Puxou a moldura para mais perto, passando a mão pelo vidro como se acariciasse um tesouro. É o meu namorado, Inês. Estamos juntos há 3 anos. Esta é a minha fotografia preferida, por isso trouxe-a para o escritório para me dar motivação. Vamos casar no final do ano. Ouvi a palavra 3 anos cair como uma pedra pesada. 3 anos. Eu e o Vasco estávamos casados há 7. Isso significava que a partir do 4º ano do nosso casamento, ele já tinha outra pessoa. Continuei a sorrir. O sorriso de uma mulher demasiado habituada a esconder as emoções por trás de uma maquilhagem perfeita. Sorri tanto que, quem olhasse, pensaria que estava apenas a ser simpática. Então vai ser noiva em breve. Parabéns. Sim. Estou tão ansiosa, disse a Clara, estendendo a mão na minha direção. No seu dedo anelar, um anel de diamantes brilhava intensamente sob as luzes do escritório. Não era um anel simples, era do tipo que se nota logo que é caro. A pedra grande, de corte preciso, refletia a luz como uma faca.
Ele pediu-me em casamento no mês passado, disse que queria dar-me um casamento à altura. Estamos a pensar fazer a festa num hotel de luxo no Parque das Nações. Já ando a ver vestidos de noiva. Senti a garganta seca. O Vasco tinha me dito que não gostava de ostentação, que um anel de noivado só precisava de ser simples porque o sentimento não se media em diamantes. Na altura, acreditei. Usei a aliança lisa e fina, que ele disse que combinava com o nosso estilo. Sentia-me orgulhosa dessa subtileza. Agora, compreendia. Não é que ele não gostasse de ostentação, apenas a reservava para outra pessoa. Tentei manter a voz normal. Como se chama o teu namorado? Chama-se Vasco, respondeu a Clara. Tão natural como perguntar as horas. Trabalha na área financeira. É muito bom no que faz. Ultimamente tem andado muito ocupado e faz muitas horas extras, mas gosta muito de mim. Repeti na minha cabeça. Vasco. O meu marido. O homem que na noite anterior me disse que esta semana está... Ouvi-me a perguntar, a voz ainda firme, até com um toque de curiosidade na medida certa. Onde é que o conheceste? Numa conferência do setor. Ele era o orador. E eu tomei a iniciativa de pedir o contacto, disse a Clara, sorrindo como uma rapariga a contar um romance de sonho. No início, ele era muito reservado, mas eu insisti e ele acabou por ceder. Disse que eu o fazia querer assentar. A palavra assentar soou como uma piada cruel. Porque eu era a mulher dele. Eu era a pessoa com quem ele tinha assentado, com uma certidão de casamento. Pisquei os olhos uma vez, apenas uma, para impedir que ficassem vermelhos. Pensei nas vezes em que ele deu a desculpa de reuniões tardias, nas mensagens a dizer que estava no escritório, nos fins de semana em que dizia ter um encontro urgente. Eu resmungava um pouco, mas depois deixava passar, porque confiava nele. Confiava nele da mesma forma que confiava que o teto da minha casa não ia pegar fogo do nada. De repente, a Clara olhou para mim e fez uma pergunta que me fez sentir o coração ser esticado ao limite. Inês, a senhora é casada? Olhei mais uma vez para a fotografia na sua secretária. O sorriso do Vasco na foto era idêntico ao sorriso que ele me dava a mim. Algo que afinal se podia dividir em 2, em 3, e continuar a parecer inteiro e verdadeiro. Respondi sem alterar a expressão. Sou casada. Há 7 anos. A Clara arregalou ligeiramente os olhos e depois riu-se, como se tivesse acabado de ouvir uma história distante. 7 anos. Já é tanto tempo. A paixão agora já deve ser mais calma, não é? Ouvi dizer que, depois dos 7 anos, é fácil as pessoas fartarem-se. Ela disse-o com total inocência, mas cada palavra era como uma lâmina fina a cortar-me a pele. Não estava zangada com ela. Estava zangada com a forma como o destino me colocou nesta situação. Aquela mulher não sabia de nada, falava descontraidamente sobre os 7 anos, e eu, no meio do escritório, tinha de representar o meu papel na perfeição. Assenti com um sorriso amargo. A calma também é uma forma de felicidade. O importante é o respeito e a sinceridade. A Clara murmurou um sim e voltou-se para o ecrã do computador. Eu também me virei para o meu portátil. O ecrã mostrava o plano do projeto, os números do orçamento, as fases de implementação, mas a minha mente já não conseguia ler as palavras. Algo dentro de mim estava a trabalhar como uma máquina que acabara de ser ativada. Não chorei. Não gritei. Não fui arrancar a moldura da secretária dela, nem dar uma bofetada a ninguém. Apenas me sentei direita, coloquei as mãos no teclado e senti as unhas a cravarem-se na palma da mão até doer. Na minha cabeça, ecoava uma única frase. Tenho de saber até onde isto foi. Pouco depois, uma colega da administração passou e disse: Inês, o diretor Rui está a chamá-la à sala de reuniões para uma conversa rápida sobre o projeto. Levantei-me. Sim, vou já. Saí do meu lugar, passando pela secretária da Clara. Ela continuava concentrada no trabalho, olhando de vez em quando para a fotografia e sorrindo. Um sorriso tão feliz que me deu um arrepio na espinha. Caminhei até ao elevador, olhando para o meu reflexo na porta de metal. O fato cinzento impecável, o cabelo apanhado num coque, o batom de cor sóbria, o eyeliner bem definido. Parecia uma mulher de sucesso a entrar num novo capítulo da sua vida. Ninguém saberia que poucos minutos antes, a minha vida tinha sido rasgada por uma moldura. No momento em que a porta do elevador se fechou, levei a mão ao peito. O meu coração ainda batia, mas já não era a um ritmo normal. Era como se estivesse a emitir um aviso. Não fraquejes,
Não demonstres, não percas o controlo. Vivi 7 anos num casamento que julgava seguro. Se o Vasco conseguiu construir uma segunda vida nas minhas costas, então eu também conseguiria construir algo para mim. Um plano. Não sei até onde esse plano me levará, mas sei uma coisa com certeza. A partir de hoje, não serei mais a mulher ingênua que acredita na desculpa das horas extras. Serei a mulher que vai até ao fundo da verdade e recupera o que lhe pertence. E vou começar aqui mesmo, nesta empresa. A primeira reunião na nova empresa passou como um filme em câmara lenta. Sentei-me à cabeceira da mesa, à minha frente um ecrã de projeção cheio de dados de mercado e à minha volta os rostos dos novos colegas. Falavam sobre a estratégia de promoção do produto, sobre o orçamento de comunicação, sobre o plano para o próximo trimestre. Eu assentia, tirava notas, fazia alguns comentários profissionais no momento certo, o suficiente para que todos pensassem que eu estava concentrada. Mas, na verdade, a minha mente não estava naquela sala. Na minha cabeça, repetia-se a imagem da fotografia na secretária da Clara e a frase "Estamos juntos há 3 anos". 3 anos. Esse número era como um rasgão que atravessava os meus 7 anos de casamento, tornando tudo o que veio antes nebuloso. Quando a reunião terminou, todos saíram da sala um a um. O diretor Rui ficou para trás, olhando para mim com um ar satisfeito. A Inês apreende os assuntos muito depressa. Ouvi dizer que trabalhou numa grande empresa no Porto, agora que voltou para Lisboa deve trazer muita experiência. Sorri e assente. Obrigada, Rui. Só espero integrar-me rapidamente na equipa. O Rui sorriu. Esta equipa é jovem, mas trabalha bastante bem. A propósito, em breve a empresa vai ter um novo consultor de investimentos do grupo parceiro. É uma pessoa bastante importante, provavelmente também irá trabalhar com ele. Não prestei muita atenção a essa frase. Pensei que era algo normal no ambiente empresarial. Mas, por cortesia, perguntei: quando é que ele chega? Talvez na próxima semana. Também ainda não o conheci pessoalmente, só ouvi a administração falar sobre isso. Assenti e saí da sala de reuniões. Ao caminhar pelo corredor, percebi que estava a apertar o caderno de notas com tanta força que os meus dedos estavam brancos. Relaxei a mão, respirei fundo. A minha mente agora tinha apenas um objetivo: verificar. Não porque quisesse agarrar-me à esperança tênue de que houvesse um engano. Sabia que não me tinha enganado, mas precisava de saber até que ponto as coisas tinham ido. De volta à minha secretária, vi a Clara a teclar diligentemente no computador. A fotografia continuava imóvel no canto da mesa, como se não soubesse que acabara de fazer explodir a vida de outra pessoa. Sentei-me. Abri o portátil, mas o meu olhar desviou-se inconscientemente para lá. A Clara percebeu que eu estava a olhar e sorriu. Inês, ao almoço a equipa costuma ir a um restaurante perto da empresa. Quer vir conosco? Assente. Sim, vou. Enquanto esperava pela hora de almoço, aproveitei para rever a documentação do projeto, mas a minha mão abriu outra janela no browser, as redes sociais. Digitei o nome Vasco. A conta dele apareceu imediatamente. A foto de perfil ainda era a que tiramos os dois há 2 anos, durante uma viagem a Cádiz. Olhei para ela por alguns segundos. Na foto, eu estava encostada ao ombro dele, a sorrir de forma muito genuína. Naquela altura, acreditava que o homem ao meu lado seria o meu apoio para toda a vida. Desci a página. As suas publicações recentes eram quase todas relacionadas com trabalho. Fotografias de reuniões, conferências, citações sobre investimento e negócios. Nenhum vestígio de outra relação. Não fiquei surpreendida. O Vasco sempre foi uma pessoa discreta. Raramente expunha a sua vida privada. Mas o que me chamou a atenção foi uma fotografia publicada há 2 meses. Ele estava em palco, numa conferência financeira, com centenas de pessoas na plateia. Por baixo da foto, havia um comentário orgulhoso sobre ele. A conta que comentou era a da Clara. Olhei para aquela fotografia durante muito tempo. Nela, o Vasco usava um fato preto, e as luzes do palco iluminavam o seu rosto confiante. Lembro-me que, nesse dia, ele me disse que tinha de ir ao Porto para uma reunião com um parceiro de negócios. Eu ainda lhe pedi para ter cuidado com a saúde, pois a agenda estava preenchida. Afinal, nesse dia ele estava aqui, nesta cidade, perante uma multidão, e lá embaixo estava aquela mulher a olhá-lo com admiração. Uma sensação de frio percorreu-me a espinha. Não era ciúme, era lucidez.
comecei a compreender que esta relação não era um impulso momentâneo. Foi construída passo a passo, com planeamento, com ocultação. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. O primeiro dia de trabalho está a correr bem, meu amor. Olhei para aquelas palavras por alguns segundos. Se fosse esta manhã, talvez tivesse respondido imediatamente com um emoji a sorrir. Mas agora, a frase parecia parte de uma peça de teatro. Digitei uma resposta curta. Sim. A empresa parece boa. Ele respondeu de imediato. Fico mais descansado. Hoje à noite chego um pouco tarde. Tenho um encontro com um parceiro. Fiquei a olhar para o ecrã. Encontro com um parceiro. Essas 3 palavras tornaram-se subitamente pesadas. Digitei lentamente. Está bem. Bom trabalho. Só isso. Sem mais perguntas, sem recriminações, pousei o telemóvel. Exatamente ao meio-dia, toda a equipa se juntou para ir almoçar. O restaurante ficava numa pequena travessa a poucos minutos a pé da empresa. Um espaço simples, com mesas e cadeiras de madeira, e o cheiro delicioso da comida. Todos comiam e conversavam animadamente. Eu também participei na conversa, mas a minha atenção continuava focada na Clara. Ela contava histórias com muita naturalidade, ria-se muito e, por vezes, mencionava o Vasco com um tom cheio de orgulho. Ele está muito ocupado, trabalha em finanças, por isso está sempre a tratar de projetos, mas arranja sempre tempo para mim. Um colega brincou. Ter um futuro marido tão bem-sucedido é uma sorte. A Clara corou. Ele diz que, quando casarmos no final do ano, vamos comprar a nossa própria casa. Anda a ver uns apartamentos de luxo no Parque das Nações. Segurei nos talheres, mas a minha mão parou por um segundo. Parque das Nações. O Vasco também me tinha dito que estava a ponderar investir num apartamento lá. Na altura disse que era para arrendar ou como um ativo. Eu acreditei. A Clara continuou a falar, com os olhos a brilhar. Ele diz que um homem tem de conseguir sustentar a família. Fico muito mais tranquila ao ouvi-lo dizer isso. Engoli um bocado de comida, sentindo-a seca na garganta. Olhei para a rapariga à minha frente. Ela não fazia ideia de que estava no meio de uma história complexa. Para ela, aquele homem era um namorado perfeito. Depois do almoço, todos voltaram para a empresa. Ao entrar no escritório, vi novamente a fotografia na secretária. Desta vez, já não me senti chocada. Em vez disso, senti algo diferente. Determinação. Abri o portátil e comecei a trabalhar a sério. Enquanto todos pensavam que eu estava a ler documentos do projeto, eu abri discretamente uma folha de cálculo à parte. Anotei as informações que acabara de descobrir: nome, tempo de namoro, a conferência, o plano de comprar casa, Parque das Nações. Cada detalhe era como uma peça de um puzzle. A tarde passou depressa. Na hora de sair, arrumei as minhas coisas. Até amanhã a todos. A Clara também se levantou. Inês, vai para que lado? Eu vou de autocarro. Eu vou de táxi. Ah, está bem. Então, até amanhã. Assente. Ao sair do edifício, o céu já escurecia. A cidade estava movimentada, o trânsito congestionado, e as luzes começavam a acender-se. Fiquei no passeio à espera de um carro. Enquanto esperava, o meu telemóvel vibrou novamente. Era o Vasco a ligar. Atendi. Olá. Estou a caminho do encontro com o parceiro. Janta tu primeiro, está bem? Olhei para o fluxo de carros à minha frente. A voz calma. Sim, Eleriusse. O primeiro dia de trabalho deve ter sido cansativo. Descansa cedo. Sim. A chamada terminou. Fiquei parada por um momento. Um pensamento muito claro surgiu na minha mente. Se ele conseguiu construir uma segunda vida nas minhas costas durante 3 anos, a verdade certamente não se limitava ao que eu tinha visto hoje. Entrei no táxi. Quando o carro arrancou, abri o telemóvel. Fui aos contatos e procurei um nome. Ainda não liguei. Apenas olhei para o nome por alguns segundos e depois apaguei o ecrã. Sabia que não precisava de agir precipitadamente. Mas também sabia que, a partir de hoje, começaria a reunir tudo. Provas, datas, dinheiro. Tudo. Porque se este casamento foi traído, eu não sairia de mãos a abanar. A minha história estava apenas a começar. O táxi parou em frente ao meu prédio quando já era noite cerrada. A luz amarela do condomínio de luxo iluminava o caminho de pedra,
criando uma atmosfera tão pacífica que qualquer pessoa que olhasse de fora pensaria que ali viviam famílias felizes. Saí do carro, paguei e entrei lentamente no átrio. O porteiro, que já me conhecia, sorriu e cumprimentou-me. Boa noite, Inês. Hoje chegou mais cedo. Assente. Sim, foi o primeiro dia de trabalho. Estou um pouco cansada. A porta do elevador fechou-se, levando-me até ao 16. Quero andar. Quando a porta do apartamento se abriu, o cheiro familiar da casa fez o meu coração afundar-se. Tudo continuava igual. O sofá cinzento que eu escolhi, a mesa de carvalho de que o Vasco gostava, e o quadro de uma paisagem da Serra da Estrela que compramos numa viagem há uns anos. Uma casa construída com 7 anos de vida em comum, onde cada objeto tinha uma memória. Mas agora, ao olhar em volta, já não sentia o mesmo calor de antes, sentia pontos de interrogação. Pousei a mala na mesa, troquei de sapatos e fui direta à cozinha. Por hábito, abri o frigorífico para ver o que havia para o jantar. Mas depois parei. O Vasco tinha dito: hoje à noite chego tarde, tenho um encontro com um parceiro. Dei um pequeno riso. A palavra parceiro tinha se tornado, de repente, algo muito vago. Fechei o frigorífico, peguei numa garrafa de água e sentei-me no sofá. O telemóvel estava na minha mão. Uma parte de mim queria voltar a ver a página da Clara nas redes sociais. Outra parte queria mexer no telemóvel do meu marido para encontrar mais pistas. Mas não fiz nada de imediato. Compreendia perfeitamente que, se agisse movida pela emoção, cometeria erros facilmente. Precisava de calma. Por volta das 8 da noite, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. Acabei agora o trabalho. Só devo chegar a casa depois das 10. Olhei para a mensagem por alguns segundos. Depois levantei-me e fui para o quarto. A gaveta do lado direito da cama era onde o Vasco costumava guardar alguns documentos pessoais. Abri a gaveta. Lá dentro estavam o passaporte, alguns contratos antigos, um pequeno caderno. Abri o caderno. Tinha apenas algumas notas sobre trabalho e compromissos, nada de especial. Pousei-o e olhei para o guarda-roupa dele. As camisas estavam penduradas, perfeitamente alinhadas. Aproximei-me, passando a mão por cada uma delas. De repente parei numa camisa azul escura. Lembro-me desta camisa. O Vasco usou-a numa conferência financeira, a mesma da fotografia que vi nas redes sociais à tarde. Tirei a camisa do cabide e verifiquei os bolsos. Num deles, havia um recibo de um restaurante. Um restaurante japonês no Chiado. A data no recibo era de há 3 semanas. O total da conta era de quase 200 euros. Olhei para o recibo e uma memória surgiu na minha mente. Há 3 semanas, naquela noite, o Vasco disse-me que tinha de ir jantar com um cliente. Eu ainda lhe perguntei se precisava que eu esperasse por ele. Ele disse que não, porque o encontro podia demorar. Sentei-me na beira da cama, com o recibo ainda na mão. 3 anos. 3 anos não é pouco tempo. Isso significava que, nos últimos 3 anos, muitas noites como esta tinham acontecido. Abri o telemóvel e procurei novamente a conta da Clara. Desta vez, percorri com mais atenção as fotografias de viagens, as de comida, as publicações alegres. A maioria não mencionava o Vasco diretamente, mas, ocasionalmente, em algumas fotos, reconhecia detalhes familiares. Um relógio de homem pousado numa mesa de café. O relógio que eu ofereci ao Vasco no seu aniversário. Uma fotografia de um copo de vinho, com 2 copos em frente um do outro. Olhei com atenção para o canto da foto. Havia uma mão de homem sobre a mesa. A aliança no dedo era a nossa aliança de casamento. Pousei o telemóvel e expirei lentamente. Não havia mais dúvidas. O Vasco não estava apenas a ter um caso. Ele vivia 2 vidas em paralelo. Por volta das 10h30, ouvi a porta abrir-se. O Vasco entrou em casa, como todos os dias. Tirou o casaco, pendurou-o e viu-me sentada na sala. Ainda não foste dormir? Abanei a cabeça. Estava à tua espera. Ele sorriu, aproximou-se e pôs a mão no meu ombro. Como correu o primeiro dia de trabalho? Olhei-o diretamente nos olhos. Correu bem. Ele assentiu e foi à cozinha buscar água. Observei cada gesto dele. A forma como abriu o frigorífico, como bebeu água, como entrou no quarto. Tudo era familiar, mas agora eu via tudo com outros olhos.
Quando ele voltou para a sala, fiz uma pergunta muito normal. Com que parceiro te encontraste hoje? O Vasco respondeu imediatamente, sem hesitar. Um grupo de investidores de Singapura. Querem colaborar num projeto financeiro. Ele falou de forma tão fluida, como se a história fosse completamente real. Assenti, sem fazer mais perguntas. Se fosse antes, teria acreditado. Mas agora compreendia que o Vasco estava habituado a mentir. Ele sentou-se ao meu lado, colocando a mão no meu ombro como de costume. Se estás cansada, vai dormir cedo. Olhei para ele por alguns segundos. Na minha mente surgiu a imagem da Clara a sorrir radiante ao falar do seu homem. Duas mulheres. Uma que acreditava ser a esposa, outra que acreditava ser a futura esposa. E o homem sentado à minha frente vivia confortavelmente entre essas duas crenças. Levantei-me. Vou dormir primeiro. Entrei no quarto e fechei a porta. Deitada na cama, ouvi o som do chuveiro na casa de banho, a água a correr de forma constante. Olhei para o teto, a mente completamente desperta. Sabia que tinha duas opções: explodir imediatamente, confrontá-lo e transformar a casa num campo de batalha. Ou ficar em silêncio, reunir tudo e tomar uma decisão quando tudo estivesse claro. Escolhi a segunda opção. Cerca de meia hora depois, o Vasco deitou-se. Deitou-se ao meu lado. Apagou a luz e passou o braço à minha volta, como todas as noites. Dorme bem, meu amor. Fechei os olhos, mas na escuridão, não dormi. Apenas pensei, em silêncio, no meu plano. Amanhã começaria pelas coisas mais pequenas, a agenda dele, os movimentos na nossa conta conjunta e os encontros a que ele chamava de parceiros. Porque se o Vasco conseguiu esconder-se durante 3 anos, eu também conseguiria ser paciente o suficiente para ver toda a verdade. E quando a verdade viesse à tona, seria eu a decidir como esta história terminaria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. O céu lá fora ainda estava enevoado, e a luz do sol começava a espreitar por entre os edifícios ao longe. O Vasco ainda dormia ao meu lado, a respiração regular, o braço ainda pousado levemente na minha cintura, como todas as manhãs. Se alguém visse este momento, pensaria certamente que esta era uma família em paz. Mas eu sabia que, por trás dessa aparência de tranquilidade, havia uma verdade que estava lentamente a vir à tona. Tirei suavemente o braço dele, saí da cama e fui para a casa de banho. O meu rosto no espelho estava calmo, mas os meus olhos pareciam mais afiados do que o normal. Lavei o rosto demoradamente, como se quisesse despertar completamente a minha lucidez. Quando saí da casa de banho, o Vasco já estava acordado. Estava sentado na cama, o cabelo despenteado, a olhar para mim com um sorriso. Acordaste cedo, meu amor. Assente. Hoje tenho de ir para a empresa um pouco mais cedo. Ele levantou-se, aproximou-se e beijou-me levemente na testa, como fazia todas as manhãs. O primeiro dia de trabalho ontem correu bem? Correu. Ele sorriu e foi em direção ao guarda-roupa. Fiquei a observá-lo a escolher uma camisa. Cada movimento dele agora captava a minha atenção. Não por amor, mas porque estava a aprender a observar. O Vasco escolheu uma camisa branca. Virou-se e disse: Hoje tenho uma reunião com um cliente. Provavelmente também chego tarde. Assente. Sim. Ele não notou qualquer mudança em mim. Talvez porque, nos últimos 3 anos, se habituou a que eu confiasse nele incondicionalmente. Tomamos o pequeno almoço juntos, como todos os dias. O Vasco comia enquanto lia as notícias no telemóvel. Notei que ele sorria de vez em quando ao olhar para o ecrã. Perguntei-lhe suavemente: Alguma notícia boa? Ele levantou a cabeça. São só uns artigos sobre o mercado. Assente. Mas assim que ele se levantou para ir para o quarto vestir-se, olhei rapidamente para o telemóvel dele, que estava em cima da mesa. O ecrã iluminou-se com uma nova mensagem. O nome do remetente apareceu: Clara. A mensagem tinha apenas uma linha curta. Encontramo-nos hoje à noite, sim? Fiquei a olhar para aquelas palavras por alguns segundos e depois pousei o telemóvel exatamente no mesmo sítio. O meu coração já não batia descontroladamente como no dia anterior. Em vez disso, senti uma frieza. O Vasco voltou para a mesa, pegou no telemóvel sem saber o que eu acabara de ver. Guardou-o no bolso do casaco. Sorriu para mim e disse: Vou indo. Assente. Sim. A porta fechou-se atrás dele. Fiquei parada na sala por alguns minutos. Tudo à minha volta continuava igual.
Mas na minha cabeça, os detalhes começavam a ligar-se. A mensagem da Clara. A mentira sobre a reunião desta noite. As noites de encontros com parceiros. Peguei no meu telemóvel e reli a mensagem do Vasco da noite anterior. Hoje à noite chego um pouco tarde. Tenho um encontro com um parceiro. Expirei lentamente. Uma mentira repetida tantas vezes que se tornou um hábito. Cerca de meia hora depois, também saí de casa para ir trabalhar. A caminho da empresa, a minha mente não parava de pensar. Já não tinha dúvidas, mas precisava de mais provas, não para me convencer a mim mesma, mas para me preparar para o próximo passo. Quando cheguei ao escritório, a Clara já lá estava. Organizava documentos na sua secretária com um ar muito feliz. Ao ver-me entrar, sorriu-me. Bom dia, Inês. Bom dia, Clara. Pousei a mala na mesa e liguei o portátil. Pouco depois, a Clara virou-se para mim e disse: Inês, ontem à noite fui com o meu namorado a um restaurante japonês que abriu há pouco no Chiado. É ótimo. Levantei a cabeça e olhei para ela. Ah, sério? Sim. Ele disse que já não jantávamos fora só os dois há muito tempo, e queria levar-me. Sorri levemente. Que romântico. A Clara sorriu, envergonhada. Ele é sempre assim. Voltei-me para o ecrã do computador. Na minha mente, lembrei-me do recibo do restaurante japonês que encontrei na noite anterior. Talvez fosse ali que eles se encontravam frequentemente. A manhã passou entre reuniões e e-mails, mas, no meio do trabalho, continuei a observar discretamente. Sempre que o telemóvel da Clara vibrava, ela olhava para o ecrã e sorria. Perto da hora do almoço, ela levantou-se e disse-me: Inês, vou lá abaixo buscar um café. Quer alguma coisa? Uma bica, por favor. Sim, senhora. Quando a Clara se afastou da secretária, olhei para o telemóvel dela, que estava em cima da mesa. Não lhe toquei, mas o ecrã iluminou-se com uma mensagem. O nome do remetente era Vasco. Só consegui ler parte da mensagem no ecrã. Hoje à tarde estou ocupado. À noite passo para te ir. Virei-me rapidamente para o meu computador ao ouvir os passos dela a regressar. A Clara pousou a chávena de café na minha mesa. Aqui está o seu café. Obrigada, Clara. Ela sentou-se e abriu o telemóvel para ver a mensagem. Vi o sorriso nos seus lábios a alargar-se. Uma sensação indescritível percorreu-me o corpo. Não era ciúme, nem a dor do dia anterior, mas sim uma certeza. O Vasco estava a viver duas vidas. Naquela tarde, na hora de sair, saí da empresa um pouco mais tarde de propósito. Fiquei à porta do edifício, fingindo olhar para o telemóvel. Cerca de 10 minutos depois, vi a Clara a sair. Ela ficou no passeio, a olhar em volta como se estivesse à espera de alguém. Um carro preto parou em frente a ela. A porta abriu-se e quem saiu foi o Vasco. Estava de camisa branca, com as chaves do carro na mão e o sorriso familiar nos lábios. A Clara correu para o abraçar. Eu estava a algumas dezenas de metros deles, mas conseguia ver cada movimento. O Vasco inclinou-se, disse-lhe qualquer coisa e abriu-lhe a porta do carro. Os dois entraram e partiram. Fiquei parada no passeio por um longo tempo. Naquele momento, todas as minhas dúvidas desapareceram. A verdade estava bem à minha frente. O meu marido e a rapariga que se sentava ao meu lado todos os dias no escritório estavam apaixonados e não faziam ideia de que eu tinha visto tudo. Virei-me e caminhei em direção ao parque de estacionamento. Na minha cabeça, havia apenas um pensamento. Este jogo estava apenas a começar, e desta vez eu não seria uma mera espectadora. Naquela noite, não fui para casa imediatamente. Depois de ver o Vasco a ir buscar a Clara à porta da empresa, conduzi até a margem do Tejo. A cidade à noite ainda era barulhenta, mas naquela zona da doca havia uma estranha calma. Desliguei o motor do carro e fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. As luzes refletiam-se na água, brilhando como fragmentos. A minha mente estava igual, pedaços de verdade a encaixarem-se lentamente. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. Estou a jantar com um cliente. Devo chegar tarde. Olhei para a mensagem por alguns segundos e pousei o telemóvel no banco ao lado. Não respondi. Não por raiva, mas porque comecei a entender que mensagens como aquela eram apenas parte da peça que ele representava há tanto tempo. Liguei o carro, saí da doca e conduzi até um pequeno café que conhecia bem, em Campo de Ourique.
Era o sítio onde costumava encontrar-me com uma grande amiga sempre que precisava de conversar. A única pessoa em quem confiava para me ouvir sem julgar. Quando entrei no café, a Catarina já estava sentada no nosso canto habitual. A Catarina era minha amiga da faculdade e agora era advogada, especializada em disputas de patrimônio. Olhou para mim com alguma surpresa. Inês, ligaste com tanta urgência. O que se passa? Sentei-me à frente dela. O empregado trouxe o café. Olhei para a chávena quente, de onde saía vapor, e disse lentamente: Catarina, acho que o Vasco me está a trair. A Catarina ficou em silêncio por alguns segundos. Não pareceu tão chocada como eu imaginava, apenas franziu ligeiramente o sobrolho. Tens a certeza? Assente. Não é só um caso. É uma relação que já dura há muito tempo. A Catarina pousou as mãos na mesa. Conta-me tudo. Contei-lhe desde o início. O meu primeiro dia na nova empresa, a fotografia na secretária da Clara, o anel de noivado, as mensagens no telemóvel e o momento em que, naquela tarde, fiquei à porta da empresa e vi o Vasco a ir buscá-la. A Catarina ouviu com muita atenção, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou. 3 anos. Assente. Pelo menos. A Catarina olhou para mim. E o que é que vais fazer? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ainda não sei. Mas sei uma coisa. Se isto acabar, não vou permitir que me tirem tudo. A Catarina inclinou-se ligeiramente para a frente. Estás a falar do patrimônio? Sim. Olhei para a minha chávena de café. Este apartamento, as poupanças, os investimentos. Construímos tudo juntos. Se ele usou o nosso dinheiro em comum para sustentar outra vida, eu tenho de saber. A Catarina assentiu lentamente. Tens razão. Abriu a mala e tirou um pequeno bloco de notas. Em casos como este, o mais importante são as provas. Olhei para ela. Provas? Sim, disse a Catarina. Muito calma. Se só tiveres suspeitas ou palavras, tudo se torna muito difícil em tribunal. Mas se tiveres provas claras de adultério ou do uso de bens comuns para benefício de terceiros, ficas em vantagem. Assente. Percebo. A Catarina continuou. Precisas de seguir 3 coisas: as finanças, o tempo e a relação. Franze o sobrolho. Queres dizer, as finanças, para ver se ele lhe transfere dinheiro. O tempo, para confirmar as noites em que diz que vai encontrar-se com parceiros. E a relação, para provar que vivem como um casal. Fiquei sentada em silêncio por alguns segundos. O que a Catarina dizia era exatamente o que me tinha passado pela cabeça no dia anterior. Já estou a fazer isso. A Catarina olhou para mim. Estás mais calma do que eu pensava. Sorri levemente. Talvez porque o choque maior já passou. A Catarina bebeu um gole de café e perguntou: E essa rapariga, ela sabe que tu és a mulher dele? Abanei a cabeça. Não. A Catarina suspirou. Então, ela também pode ser uma vítima. Também acho que sim. Lembrei-me do sorriso da Clara ao falar do seu futuro marido. Um sorriso de total confiança. A Catarina pousou o bloco de notas na mesa. Nesse caso, tens de ter ainda mais cuidado. Por quê? Se o Vasco descobrir que o estás a investigar, pode apagar os vestígios. Assente. Compreendo. A Catarina olhou para mim por um longo tempo. Inês. Sim? Estás mesmo bem? Não respondi de imediato. Olhei pela janela. A cidade continuava iluminada. As pessoas passavam apressadamente. A vida lá fora continuava, como se nada fosse. Não completamente, disse em voz baixa. Mas vou ficar. A Catarina assentiu. Está bem. Fechou o bloco de notas. Se precisares de apoio legal, diz-me. Obrigada. Ficamos mais um pouco. Depois, saí do café. Quando cheguei a casa, já era quase 11 da noite. O Vasco ainda não tinha chegado. Entrei na sala e acendi a luz. A casa estava tão silenciosa que conseguia ouvir o tic-tac do relógio. Fui para o quarto e abri o portátil. Uma nova folha de cálculo apareceu. Comecei a registrar tudo o que sabia. Datas, locais, mensagens, as noites de encontros com parceiros. Cada detalhe era como uma peça do quadro que eu começava a ver com mais clareza. Cerca de meia hora depois, a porta abriu-se. O Vasco entrou, com um ar um pouco cansado. Ainda não foste dormir? Levantei a cabeça do portátil. Ainda não.
Ele pousou a pasta na mesa. Hoje tive um encontro longo com um cliente. Assente. A sério? Ele foi para a casa de banho. Fiquei a segui-lo com o olhar. Na minha cabeça, ecoavam as palavras da Catarina. Provas, finanças, tempo, relação. Esta luta já não era uma questão emocional. Tornou-se um jogo de xadrez. E eu não faria nenhum movimento precipitado. Porque quando a verdade fosse revelada, quem perdesse não seria eu. Na manhã seguinte, acordei quando o Vasco já tinha saído de casa. Ao meu lado, a almofada estava vazia e um pequeno bilhete estava pousado na mesa de cabeceira. A caligrafia familiar dele. Saí mais cedo para uma reunião. Toma o pequeno almoço e cuida-te. Se fosse antes, talvez sorrisse com este pequeno gesto de cuidado. Mas agora, ao olhar para o bilhete, senti apenas um vazio frio. As palavras de carinho continuavam lá, mas o seu significado tinha mudado. Saí da cama, preparei um café e sentei-me à mesa de trabalho na sala. O portátil estava aberto, com a folha de cálculo da noite anterior ainda no ecrã. As notas sobre as datas, os locais, as mentiras do Vasco, estavam a formar um sistema. Mas como a Catarina tinha dito, ainda faltava uma das coisas mais importantes: os fluxos de dinheiro. Abri a aplicação do meu banco. A conta conjunta do casal ainda era usada para as despesas domésticas. O Vasco era o principal gestor, por trabalhar na área financeira. Antes, nunca suspeitei de nada, por isso raramente verificava os detalhes. Hoje, foi a primeira vez que olhei atentamente para cada transação. Uma longa lista apareceu no ecrã. Eletricidade, água, supermercado, condomínio, tudo normal. Desci mais. Até as transações dos últimos 3 meses. E então, vi uma transferência de 10.000 euros. O beneficiário, C. Maia. Parei. Reli a linha mais uma vez para ter a certeza de que não me tinha enganado. C. Maia. A transferência foi feita no final do mês passado. Desci mais. Outra transferência, de 7.000 euros, também para C. Maia. Desta vez, há 2 meses. Um arrepio gelado percorreu-me a espinha. Continuei a descer. 3 meses, 4 meses, 6 meses. As transferências repetiam-se. Umas vezes 2.000 euros, outras 5.000, outras de valores maiores. Fechei os olhos por alguns segundos. O Vasco não estava apenas a ter um caso. Estava a usar o nosso dinheiro em comum para sustentar aquela mulher. Abri a folha de cálculo e comecei a registrar cada transação. Data, valor, descrição. Cada número era como uma pequena agulha a perfurar a verdade que eu tentava encarar com calma. Depois de quase 1 hora, tinha compilado as transações do último ano. O montante total transferido para C. Maia ultrapassava os 80.000 euros. Fiquei sentada em silêncio em frente ao ecrã. 80.000 euros. Não era um valor pequeno, e certamente não era dinheiro exclusivo do Vasco. A maior parte do dinheiro na conta conjunta era das poupanças de nós os dois, acumuladas ao longo de vários anos. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Catarina. Estás bem? Olhei para o ecrã por alguns segundos e respondi. Acabei de descobrir uma coisa. Oque, a nossa conta conjunta transferiu mais de 80.000 euros para essa rapariga. A Catarina ligou-me imediatamente. Inês, estás a falar a sério? Sim. Ouvi a Catarina a suspirar do outro lado da linha. Então, isto já não é uma questão sentimental. Queres dizer que, se o dinheiro é um bem comum, o facto de ele o ter transferido para uma terceira pessoa pode tornar-se um problema legal? Olhei novamente para a folha de cálculo. Guardei todas as transações. Fizeste bem, disse a Catarina de imediato. Tens de fazer cópias de tudo. Tira capturas de ecrã. Guarda os ficheiros. Envia para um e-mail privado. Sim. E não o deixes de forma alguma saber que descobriste. Compreendo. A chamada terminou. Comecei a fazer exatamente o que a Catarina disse. Capturei o ecrã de cada transação, guardei numa pasta separada e enviei para o meu e-mail pessoal. Quando terminei tudo, o relógio marcava quase meio-dia. Estava a preparar-me para ir trabalhar quando o telemóvel tocou novamente. Era o Vasco a ligar. Atendi. Olá. Esqueci-me de te perguntar se hoje chegas tarde. Por quê? Hoje à noite tenho uma reunião com um parceiro. Olhei para a folha de cálculo no portátil, onde os números se destacavam como uma acusação.
Sim, disse calmamente. Também devo chegar tarde. E ela riu-se. Então, parece que vamos jantar tarde outra vez. Não respondi. Depois de desligar, fechei o portátil e saí de casa. Quando cheguei à empresa, a Clara estava sentada à sua secretária com um ar muito feliz. Ao ver-me, disse: Inês, ontem fui jantar com o Vasco a um restaurante que abriu há pouco. É lindo. Pause a malha na mesa. A sério? Sim. Ele disse que em breve podemos ir ver o apartamento no Parque das Nações. Olhei para ela por alguns segundos. O apartamento. A Clara assentiu, os olhos a brilhar. Ele diz que um homem tem de preparar a casa antes de casar. Voltei-me para o ecrã do computador. Na minha cabeça, lembrei-me de uma grande transação na conta. Uma transferência de sinal para uma empresa imobiliária, no valor de 15 mil euros. A data da transferência era exatamente da semana passada. Naquela tarde, enquanto todos no escritório estavam ocupados, abri discretamente a folha de cálculo mais uma vez. Os números no ecrã já não me faziam tremer. Deixavam-me lúcida. O Vasco pensava que controlava tudo, mas na verdade, cada transação que ele fazia deixava um rasto, e esses rastos estavam a tornar-se a arma mais poderosa nas minhas mãos. Cliquei para guardar o ficheiro. Um pensamento formou-se lentamente na minha mente. Se o Vasco queria construir uma nova vida com o nosso dinheiro, então eu seria a pessoa que o faria pagar por cada cêntimo. Depois de descobrir as transferências de dinheiro, a minha mente ficou estranhamente lúcida. Cada detalhe da vida diária do Vasco agora parecia uma peça de um puzzle que me podia levar a uma verdade maior. Amanhã no escritório passou normalmente, mas dentro de mim, nada estava normal. A Clara chegou à empresa mais tarde do que o habitual nesse dia. Quando entrou, trazia um grande saco de papel de uma marca de moda de luxo. Mal se sentou, abriu o saco e tirou uma caixa de sapatos. Inês. Virou-se para mim, com a voz alegre. Olhe para estes, não são lindos? Olhei. Eram uns sapatos de salto alto beges, de design elegante, claramente caros. São lindos. A Clara sorriu, radiante. O Vasco comprou-mos ontem à noite. Assente. O teu namorado mima-te mesmo. Ela riu-se. Ele diz que as mulheres têm de ser bem tratadas. Voltei-me para o ecrã do computador. Na minha cabeça, lembrei-me de um pagamento no nosso cartão de crédito conjunto da noite anterior. 600 euros. Numa loja de luxo num centro comercial. Expirei muito lentamente. Cada pequeno detalhe estava a encaixar-se com uma perfeição assustadora. Naquele dia, ao almoço, a equipa juntou-se novamente. A Clara sentou-se ao meu lado e, enquanto comia, contou. Inês, ontem fomos ver um apartamento no Parque das Nações. Levantei a cabeça. Ah, sim? Sim. Assentiu, os olhos a brilhar. O apartamento é lindo, tem vista para o rio. Um colega curioso perguntou. Quanto custa? A Clara, um pouco envergonhada, respondeu. Cerca de 700 mil euros. Todos arregalaram os olhos. O teu namorado é assim tão rico? A Clara sorriu. Bem, ele trabalha com investimentos financeiros. Peguei no copo de água e bebi um gole. 700 mil euros. Lembrei-me do sinal de 15 mil euros que vi na conta. Significava que o Vasco estava mesmo a levar este plano a sério. Um apartamento novo, uma vida nova, uma família nova. Naquela tarde, na hora de sair, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Segui-os. Saí do escritório uns minutos mais cedo e sentei-me num café em frente ao edifício. Daquela posição, conseguia ver a entrada e saída da empresa. Cerca de 15 minutos depois, a Clara saiu. Ficou à espera, como nos outros dias. Poucos minutos depois, o carro familiar do Vasco apareceu. Vi-o sair do carro, com o sorriso que eu antes pensava ser só para mim. A Clara correu para o abraçar. Ele inclinou-se, disse-lhe algo que a fez rir. Eu estava sentada no café, a mão a apertar o copo de água gelada. Os dois entraram no carro e partiram. Levantei-me, paguei e fui para o parque de estacionamento. Mantive uma distância considerável, mas suficiente para ver o carro do Vasco à minha frente. O carro atravessou a ponte Vasco da Gama. O meu coração começou a bater mais depressa. Pouco depois, o carro parou em frente a um condomínio de luxo em construção perto do rio. Estacionei no lado oposto e saí. Ao longe, vi o Vasco e a Clara em frente à maquete do projeto, com um vendedor. A Clara olhava para a maquete com um ar sonhador. O Vasco estava ao lado dela.
a mão pousada levemente no seu ombro. O vendedor dizia algo e apontava para uma das torres na maquete. O Vasco assentiu. A Clara pegou-lhe na mão, o rosto radiante como o de uma rapariga a vislumbrar o seu futuro. Eu estava a cerca de 30 metros deles, uma distância não muito grande, mas suficiente para que não me reconhecessem. Observei a cena por alguns minutos. Na minha cabeça surgiu a imagem do apartamento onde eu e o Vasco vivíamos. 7 anos antes tínhamos escolhido juntos cada peça de mobiliário, cada cor de parede. O Vasco tinha me dito que aquela casa seria o lugar onde envelheceríamos juntos. E agora, ele estava em frente a outro apartamento, com outra mulher. Não me aproximei. Apenas tirei o telemóvel e tirei algumas fotografias à distância. Não para guardar aquele momento doloroso, mas porque precisava de provas. Depois de cerca de 20 minutos, o Vasco e a Clara saíram do estande de vendas. Entraram no carro e foram-se embora. Fiquei parada mais um pouco antes de voltar para o meu carro. No caminho de volta, a cidade começou a acender as luzes. Os arranha-céus brilhavam como gigantes de vidro. Na minha mente, um pensamento tornava-se cada vez mais claro. O Vasco pensava que estava a construir um novo futuro, mas não sabia que cada passo que dava deixava um rasto. E eu estava logo atrás, a apanhar cada um desses rastos. Quando cheguei a casa, o Vasco ainda não estava. Abri o portátil e descarreguei as fotografias que tinha tirado. Nas fotos, o Vasco e a Clara estavam lado a lado, em frente à maquete do apartamento, parecendo exatamente um casal prestes a comprar casa. Guardei os ficheiros numa pasta protegida por palavra-passe. Depois, abri a folha de cálculo e adicionei uma nova linha. Data, local, apartamento no Parque das Nações. Fiquei a olhar para o ecrã por um longo tempo. O meu casamento podia ter sido destruído há 3 anos, mas a verdadeira batalha estava apenas a começar. Naquela noite, deitei-me muito tarde, não por causa da dor, como nos primeiros dias em que descobri a verdade, mas porque a minha mente estava a trabalhar sem parar. Os dados que recolhi nos últimos dias começaram a formar um quadro claro. Mensagens, recibos, fluxos de dinheiro, encontros, o apartamento no Parque das Nações. Tudo levava à mesma conclusão. O Vasco estava a preparar-se para uma nova vida há muito tempo, e essa vida não me incluía. Na manhã seguinte, quando acordei, o Vasco ainda estava em casa. Estava na cozinha a fazer café, com um ar completamente sereno. Ao ver-me sair do quarto, sorriu. Já te levantaste? Assente. Sim. Pôs uma chávena de café à minha frente. Fiz um para ti. Olhei para a chávena e depois para ele. Na minha mente surgiu a imagem da noite anterior. Ele, ao lado da Clara, em frente à maquete do apartamento, com a mão pousada levemente no ombro dela. Um gesto muito familiar. O gesto que ele me fazia quando éramos recém-casados. Sentei-me. Hoje não sai cedo? O Vasco abanou a cabeça. Hoje a reunião é mais tarde. Sentou-se à minha frente e abriu o telemóvel para ler as notícias. A cozinha estava silenciosa. Ouvia-se apenas o som da colher a tocar na chávena. Pouco depois, ele levantou a cabeça. Ultimamente tens andado muito ocupada, não é? Olhei para ele. É uma empresa nova. Há muito trabalho. Ele assentiu. Eu também. Falávamos como duas pessoas perfeitamente normais, sem discussões, sem suspeitas. Mas eu sabia que entre nós existia uma distância que ele ainda não tinha percebido. Depois do pequeno almoço, o Vasco saiu primeiro. Fiquei mais uns minutos e depois também me preparei para ir trabalhar. Antes de sair do apartamento, abri o portátil e verifiquei novamente a pasta de documentos que tinha guardado. As fotografias tiradas no Parque das Nações, a tabela com as transferências de dinheiro, as capturas de ecrã das mensagens. Olhei para tudo aquilo por alguns segundos e fechei o computador. Hoje, planeava fazer algo importante. Quando cheguei à empresa, a Clara já lá estava. Falava ao telemóvel, com uma voz muito alegre. Sim, jantamos hoje à noite, pode ser? Também tenho saudades tuas. Pousei a mala na mesa, fingindo não prestar atenção, mas no meu íntimo, já adivinhava quem estava do outro lado da linha. Quando a Clara desligou, virou-se para mim. Inês, está ocupada hoje? Por quê? Queria pedir-lhe para me ajudar a ver uma proposta de marketing para um projeto do Vasco. Parei por um segundo. Um projeto do teu namorado? Sim. Assentiu. Ele está a preparar-se para investir num novo projeto de fintech. Diz que,
Se o marketing for bom, será mais fácil angariar fundos. Olhei para ela por alguns segundos. Claro. Envia-me para eu ver. A Clara abriu o portátil e enviou-me o ficheiro. Abri o documento. Logo na primeira página, estava o logótipo de uma nova empresa de investimentos. O nome da empresa: Vasco Invest. Franzi o sobrolho. O nome era demasiado familiar. Desci até a secção de informações legais do projeto. O nome do representante legal: Vasco. Fiquei sentada em silêncio por alguns segundos. O que me chamou a atenção não foi o facto de ele ter criado uma nova empresa, mas sim a lista de acionistas. Um nome aparecia logo abaixo do dele: Clara Maia. Percentagem de participação: 20%. Levantei a cabeça e olhei para a rapariga sentada à minha frente. Ela continuava a sorrir, sem fazer a mínima ideia do que eu acabara de ler. Ok, acha. Fechei o ficheiro. A ideia de marketing não é má. A Clara sorriu, satisfeita. Eu sabia. O Vasco diz que, se este projeto for bem-sucedido, teremos uma base financeira muito sólida. Assente. Ele confia assim tanto em ti? Sim. Assentiu, orgulhosa. Ele diz que sou a pessoa em quem mais confia. Um sentimento amargo percorreu-me. A pessoa em quem mais confiava. Perguntei-me quantas vezes o Vasco me tinha dito aquela frase nos últimos 7 anos. Naquela tarde pedi para sair mais cedo. Não por cansaço, mas porque precisava de confirmar mais uma coisa. Conduzi até um edifício de escritórios na Avenida da Liberdade. Era ali que a nova empresa que vi no documento estava registrada. Depois de perguntar na recepção, subi ao 8º andar. Um pequeno escritório com uma placa Vasco Invest na porta. Fiquei em frente à porta por alguns segundos. Lá dentro, ouviam-se vozes. Olhei através do vidro fosco. O Vasco estava sentado na sala de reuniões, e ao lado dele estava a Clara. Estavam a falar com outro investidor. Em cima da mesa estava o plano de negócios. Aquela cena fez-me compreender algo importante. O Vasco não estava apenas a ter um caso. Estava a construir uma nova empresa com a Clara. Um novo futuro. Uma nova vida. E tudo isso poderia ter sido construído com o meu dinheiro. Virei-me e saí do edifício. Na minha cabeça, a última peça do puzzle encaixou-se. Esta luta já não era apenas sobre um casamento. Envolvia dinheiro, patrimônio e uma traição que durava há anos. E agora, eu tinha motivos suficientes para dar o próximo passo. Naquela noite, quando regressei ao apartamento, a cidade já estava iluminada há muito. O vento vindo do rio soprava pela varanda, fazendo as cortinas esvoaçar suavemente. Fiquei na sala por um longo tempo antes de acender a luz. A casa familiar tornou-se subitamente estranha. Cada objeto, cada canto, evocava os anos em que acreditei que este casamento seria o meu porto seguro. Mas agora, com toda a verdade a vir à tona, compreendi que há coisas que parecem sólidas, mas que são apenas uma fachada construída com mentiras habilidosas. Abri o portátil e revi todos os documentos que tinha recolhido nos últimos dias. O dinheiro transferido para a Clara, as fotografias no Parque das Nações, as informações da empresa Vasco Invest, a lista de acionistas com o nome da Clara. Tudo estava guardado numa pasta protegida por palavra-passe. Liguei a Catarina. Ela atendeu quase de imediato. Alguma novidade? Disse lentamente. O Vasco criou uma nova empresa. A Catarina ficou em silêncio por alguns segundos. Que empresa? Chama-se Vasco Invest. E quem são os acionistas? Ele e a Clara. Ouvi claramente a Catarina a expirar do outro lado da linha. Então, ele não está apenas a ter um caso. Está a preparar uma vida econômica separada. Sim. Olhei para o ecrã do portátil. E suspeito que o capital inicial pode ter vindo do nosso dinheiro em comum. A Catarina disse de imediato. Se for verdade, isso é um problema muito sério. Também acho que sim. A Catarina ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: o que é que planeias fazer a seguir? Olhei para a varanda. A cidade lá embaixo brilhava como um mar de luzes. Quero confirmar exatamente para onde foi esse dinheiro. A Catarina assentiu, embora eu não a pudesse ver. Mas tens de o fazer com cuidado. E ousai. O melhor é fazeres uma cópia de segurança de todos os dados financeiros da conta conjunta antes que ele descubra. E a fiz. A Catarina riu-se. És mais rápida do que eu pensava. Eu também sorri levemente.
Talvez porque não tenho outra escolha. A chamada terminou. Por volta das 10 da noite, a porta abriu-se. O Vasco entrou, com um ar bastante descontraído. Tirou o casaco, pendurou-o e viu-me sentada na sala. Ainda não foste dormir? Abanei a cabeça. Não. Ele aproximou-se e sentou-se na cadeira à minha frente. Hoje, estive ocupado o dia todo. Olhei para ele por alguns segundos. O teu novo projeto está a correr bem? O Vasco parou por um instante, apenas um segundo, mas eu notei. Que projeto? De finanças. Respondi calmamente. Disseste que estavas a preparar um investimento. Ele assentiu. Ah, esse. Sim, está a correr bem. Olhou para mim. Por que é que perguntas? Encolhi os ombros. Só por curiosidade. O Vasco sorriu, mas o seu olhar parecia estar a sondar-me. Desde quando é que te interessas por investimentos? O meu marido trabalha nesta área. Disse. É normal que eu pergunte. Ele assentiu, levantou-se e foi à cozinha buscar água. Segui-o com o olhar. O Vasco não sabia que, poucas horas antes, eu tinha estado em frente ao escritório da sua nova empresa. Também não sabia que eu tinha visto o nome da Clara na lista de acionistas. E muito menos que todo o dinheiro que ele transferiu tinha sido registrado por mim. Quando ele voltou para a sala, eu já tinha fechado o portátil. Ele sentou-se ao meu lado. Ultimamente tens trabalhado demais. Olhei para ele. Tu também. O Vasco sorriu. Sim, esta fase está um pouco agitada. Assente. No meu íntimo, uma sensação estranha apoderou-se de mim. Já não era dor nem raiva, mas uma calma fria. Levantei-me. Vou dormir primeiro. Sim, respondeu ele. Entrei no quarto e fechei a porta. Deitada na cama, olhei para o teto por um longo tempo. O que eu sabia agora era suficiente para compreender toda a história. O Vasco tinha me traído. Usou o nosso dinheiro em comum para sustentar a Clara. Criou uma nova empresa com ela e estava a preparar-se para comprar um apartamento para os dois. Uma nova vida estava a ser construída, passo a passo. Só que ele pensava que eu ainda não sabia de nada. Na manhã seguinte, quando cheguei à empresa, a Clara estava sentada em frente ao computador com um ar muito feliz. Inês, chamou-me. Ontem o Vasco disse que o nosso projeto está prestes a receber investimento. Pausei a malha na mesa. A sério? Sim. Sorriu. Radiante. Se for bem sucedido, podemos expandir a empresa. Assente. Parabéns. A Clara olhou para mim. A senhora está sempre tão calma. Sorri levemente. São muitos anos a trabalhar em marketing. Já estou habituada. Ela sorriu e voltou ao trabalho. Abri o portátil, mas o meu olhar desviou-se para a moldura na sua secretária. Naquela fotografia, o Vasco sorria. O mesmo sorriso que me dava nos primeiros anos de casamento. De repente, compreendi algo. A Clara podia não ser a pessoa que destruiu a minha família. Ela era apenas alguém que vivia a história que o Vasco lhe contou. Uma história em que ele talvez se tenha apresentado como solteiro, ou separado, ou prestes a divorciar-se. Mas isso não mudava a verdade. A verdade é que ele me traiu. E eu não ia deixar que esta história terminasse da forma que ele queria. Abri a folha de cálculo e adicionei uma nova linha à lista de provas. Data, local, escritório Vasco Invest, acionistas Vasco e Clara Maia. Cliquei no botão para guardar. O primeiro passo estava concluído. Agora, só precisava de esperar pelo momento certo para dar o próximo. Nos dias que se seguiram, continuei a viver como se nada tivesse mudado. De manhã, ia trabalhar. À noite, voltava para o apartamento, jantava com o Vasco, falava de coisas banais. Se alguém olhasse para a nossa vida naquele momento, veria um casal bastante estável, sem discussões, sem tensão, até com algumas palavras de carinho, como antes. Mas só eu sabia que, por trás daquela normalidade, um plano estava a tomar forma. Na empresa, continuava sentada ao lado da Clara todos os dias. Ela tornava-se cada vez mais aberta comigo, talvez por achar que eu era uma pessoa com quem se podia desabafar. Sempre que tinha uma novidade com o namorado, era a mim que contava primeiro. Numa tarde, durante a pausa para o almoço, a Clara aproximou a sua cadeira da minha. Inês. Sem, posso perguntar-lhe uma coisa? Olhei para ela. O quê? Ela hesitou um pouco. Acha que um homem, se estiver mesmo a sério, demora quanto tempo a casar? Não respondi de imediato. Por que é que perguntas? A Clara olhou para as mãos. A voz um pouco envergonhada. O Vasco diz que já estamos juntos há 3 anos.
Ele diz que, depois de estabilizar o novo projeto, vamos casar. Olhei para a rapariga à minha frente. 3 anos. Era exatamente o tempo que eu tinha descoberto que a relação deles tinha. Tu confias nele? Perguntei. A Clara assentiu com firmeza. Confio, claro. Ele nunca me desiludiu. Assente levemente. Então, ainda bem. Ela sorriu. Ele até disse que, quando a nova empresa estiver estável, vamos mudar-nos para o apartamento no Parque das Nações. Acha a zona bonita? Lembrei-me da tarde em que estive a poucas dezenas de metros deles, no estande de vendas do projeto. É bonita, disse. A vista para o rio é ótima. A Clara ficou contente. Eu também gosto muito. Parou um pouco e continuou. O Vasco diz que um homem tem de ter casa antes de casar. Sorri levemente. Ele tem razão. Mas no meu íntimo, pensei noutra coisa. A Clara não fazia ideia de que era a terceira pessoa. Vivia numa história que o Vasco tinha criado só para ela. Uma história em que ele podia ser um homem solteiro ou alguém a preparar-se para o divórcio. Naquela tarde, na hora de sair, a Clara estava novamente à porta à espera, como todos os dias. Passei por ela. O teu namorado ainda não chegou? Não, mas deve estar quase. Sorriu. Ele raramente me deixa à espera. Assenti e fui para o parque de estacionamento. Mas, em vez de sair logo, fiquei no carro por um momento. Poucos minutos depois, o carro do Vasco apareceu. Ele saiu, abriu a porta à Clara, e os dois entraram. A cena já se tinha tornado familiar para mim. Mas desta vez não o segui. Fiquei sentada no carro, a ver o carro deles a afastar-se. Um pensamento formou-se lentamente na minha mente. O Vasco vivia em 2 mundos. Num, era o marido atencioso no nosso apartamento. Noutro, era o homem de sucesso, prestes a casar-se e a construir uma nova empresa. O problema é que esses 2 mundos estavam prestes a colidir. Naquela noite, quando cheguei a casa, o Vasco já lá estava. Estava sentado na sala a ver televisão. Chegaste? Sim. Pousei a mala na cadeira. Ele olhou para mim por um momento e perguntou: ultimamente pareces cansada. É só o trabalho. Respondi. Ele levantou-se, foi à cozinha buscar água e voltou. Este fim de semana podíamos ir jantar fora. Olhei para ele. Por quê? Ele sorriu. Já há muito tempo que não saímos só os dois. Assente. Está bem. O Vasco não sabia que aquela frase me fez lembrar do que a Clara me contava. As noites em que ele dizia que ia encontrar-se com parceiros, os jantares em restaurantes japoneses, os presentes caros, sentei-me na cadeira em frente a ele. Na minha cabeça, surgiu uma nova ideia. Se o Vasco conseguia viver 2 vidas ao mesmo tempo, talvez estivesse na hora de essas 2 vidas se encontrarem. Naquela noite, deitada na cama, pensei durante muito tempo. Não no divórcio, não em discussões, mas na forma de fazer com que a verdade se revelasse por si mesma. Na manhã seguinte, quando cheguei à empresa, a Clara estava a olhar para o telemóvel com um ar muito feliz. Inês. Sim? Na próxima semana, a empresa do Vasco vai organizar um encontro com investidores. Ele disse para eu ir com ele. Olhei para ela. A sério? Sim, sorriu. Ele quer apresentar-me a toda a gente. Assente. Parabéns. A Clara feliz voltou ao trabalho. Eu abri o portátil. Na minha cabeça, pensei que talvez aquele encontro fosse o momento certo para tudo mudar. Um encontro com investidores. Uma nova empresa. Um homem a tentar construir uma segunda vida. E uma mulher que ele acreditava que ainda não sabia de nada. Cliquei discretamente no botão para guardar na minha folha de cálculo. O jogo estava a meio. E o próximo passo faria tudo mudar. Depois de ouvir a Clara a falar do encontro com os investidores da Vasco Invest, a minha mente começou imediatamente a calcular. Um evento como aquele teria certamente muitos convidados. Parceiros, investidores, amigos do setor. Mais importante, era o local onde o Vasco queria tornar pública a sua imagem como fundador de uma nova empresa. E se a Clara foi convidada para o acompanhar, era muito provável que ele a visse como parte do seu futuro. A manhã no escritório passou de forma bastante tranquila, mas dentro de mim não havia tranquilidade nenhuma. Abri o portátil e revi os documentos que tinha reunido. As fotografias no Parque das Nações, as transferências de dinheiro, as informações dos acionistas da empresa. Tudo parecia um mapa a levar-me ao momento que eu começara a esperar.
Por volta das 10 horas, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. Ao almoço tem uma reunião. Almoça tu primeiro. Olhei para a mensagem por alguns segundos. Sim, respondi de forma concisa. Antes, sempre que recebia mensagens como esta, pensava que ele estava mesmo ocupado. Mas agora, compreendia que muitas dessas reuniões eram na verdade encontros com a Clara. Ao meio-dia, quando todos no escritório se preparavam para ir almoçar, a Clara virou-se para mim. Inês. Sim, o encontro com os investidores na próxima semana deve ser muito interessante. Perguntei. Onde? No Hotel Myriad, no Parque das Nações. Disse ela, com entusiasmo. O Vasco diz que vão estar lá muitas pessoas importantes do setor. Assente. Parece importante. A Clara sorriu. Ele diz que é o primeiro passo para a empresa angariar fundos. Olhei para ela por alguns segundos. Ele deve confiar muito em ti. Ela assentiu. O Vasco diz que eu sou a pessoa que o acompanhou desde o início. Sorri levemente. No meu íntimo, pensei que talvez o Vasco confiasse mesmo nela. Mas isso não significava que não me estivesse a trair a mim. Naquela tarde, trabalhei com muita concentração. Não porque tivesse mais trabalho do que o habitual, mas porque estava a preparar um novo passo. Por volta das 4 horas, liguei a Catarina. Ela atendeu. O que se passa? Acho que está na hora. Na hora de quê? De tudo vir à tona. A Catarina ficou em silêncio por alguns segundos. O que é que vais fazer? Quero ir a esse encontro com os investidores. A Catarina disse de imediato. Com que estatuto? Como mulher do Vasco. Do outro lado da linha, a Catarina riu-se. Não é má ideia. Também acho. A Catarina pensou por um momento e disse: se apareceres lá, tudo vai mudar instantaneamente. Oi, Zay. Estás preparada? Olhei pela janela do escritório. Os arranha-céus lá fora estavam imóveis sob a luz da tarde. Estou preparada desde que soube a verdade. A Catarina disse: então tens de te preparar bem. Vou fazer isso. A chamada terminou. Naquela noite, quando cheguei à casa, o Vasco estava sentado na sala com o portátil aberto na mesa. Parecia estar a trabalhar. Ao ver-me entrar, levantou a cabeça. Chegaste? Sim. Pousei a mala na cadeira. Estás ocupado? Sim, disse ele. A preparar o encontro com os investidores da próxima semana. Aproximei-me. É no Hotel Myriad, não é? O Vasco parou por um segundo. Sabes? Ouvi um amigo falar. Respondi. Ele assentiu. Sim, é um pequeno encontro. Sentei-me na cadeira em frente a ele. Convidaste muita gente? Apenas alguns investidores e parceiros. Disse ele. Não é um grande evento. Assente. Na minha cabeça pensei que ele certamente não imaginava a possibilidade de eu aparecer lá. O Vasco fechou o portátil. Este fim de semana, tens alguma coisa para fazer? Por quê? Podíamos ir jantar fora. Olhei para ele por alguns segundos. Está bem. Ele sorriu. Também quero que tenhamos algum tempo só para nós os dois. Assente. No meu íntimo, lembrei-me das vezes em que ele disse essa frase a Clara. Depois do jantar, fui para o quarto mais cedo do que o habitual, mas não adormeci logo. Abri o telemóvel e procurei novamente a morada do Hotel Myriad. O encontro com os investidores seria na sexta-feira à noite da semana seguinte. Faltavam apenas alguns dias. Fiquei a olhar para o ecrã do telemóvel por um longo tempo. Talvez, quando esse momento chegasse, tudo mudasse completamente. O meu casamento, a vida do Vasco e o mundo em que a Clara acreditava. Mas eu sabia uma coisa. A verdade não pode ser escondida para sempre. E se o Vasco construiu duas vidas em paralelo, eu seria a pessoa que faria essas duas vidas encontrarem-se. Os dias que antecederam o encontro com os investidores passaram mais devagar do que o normal. Por fora, a minha vida continuava como sempre. Ia trabalhar, tinha reuniões, voltava para casa para jantar, conversava com o Vasco. Mas por dentro, todos os meus pensamentos giravam em torno de uma única coisa. A noite de sexta-feira que se aproximava. Seria o momento em que todas as fachadas começariam a ruir. Na empresa, a Clara parecia cada vez mais feliz. Falava constantemente sobre o encontro que se aproximava com um entusiasmo que não conseguia esconder. Numa manhã, mal pousei a mala na secretária. Via sentada em frente a um pequeno espelho, a maquilhar-se. Inês. Sim? O que acha que devo vestir para o encontro? Um vestido de que cor? Sentei-me e olhei para ela. Que cores é que tens?
A Clara abriu o telemóvel e mostrou-me algumas fotografias. Um vermelho, um branco e um azul escuro. Olhei para todas. O branco. Parece mais elegante. Ela assentiu. Também acho. Sorriu, os olhos a brilhar. O Vasco diz que esta noite é muito importante para ele. Perguntei suavemente. Então ele deve estar muito ocupado. Sim, disse a Clara. Mas mesmo assim, pediu-me para ir com ele para me apresentar a toda a gente. Assenti. Mais uma vez, uma sensação estranha apoderou-se de mim. A Clara acreditava piamente que estava a caminhar para um futuro sério com aquele homem. Não fazia a mínima ideia de que, noutro lugar desta cidade, aquele homem ainda tinha uma mulher legítima. Naquela tarde, saí do trabalho mais cedo do que o habitual. Não por cansaço, mas porque precisava de preparar algumas coisas. Conduzi até um grande centro comercial. Depois de estacionar, fui direta a uma loja de roupa. Os vestidos pendurados nos cabides brilhavam sob as luzes. A empregada aproximou-se. Está à procura de um vestido para uma festa? Assente. Sim. Para um evento na sexta-feira à noite. A empregada sorriu. Prefere um estilo mais sofisticado ou mais simples? Olhei em volta. Sofisticado. Minutos depois, ela trouxe-me alguns vestidos. Escolhi um vestido preto, comprido, de design simples, mas muito elegante. Ao experimentá-lo em frente ao espelho, observei-me por um longo tempo. A mulher no espelho já não era a mesma de há umas semanas. O seu olhar era mais calmo, mais perspicaz. Comprei o vestido. Depois, passei num cabeleireiro e marquei hora para a noite de sexta-feira. Quando saí do centro comercial já escurecia. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. Hoje chego tarde. Li a mensagem e apaguei o ecrã. Sem precisar de adivinhar, eu sabia onde ele estava. Talvez a jantar com a Clara, ou a discutir o novo projeto deles. Mas isso já não importava. Quando cheguei à casa, o apartamento estava escuro. Acendi a luz, pousei o saco das compras na mesa e fui para a varanda. A cidade lá embaixo continuava agitada como todas as noites. O trânsito fluía incessantemente, as luzes vermelhas e amarelas formavam longas filas nas ruas. Perguntei-me quantas das milhares de pessoas que se moviam lá fora estariam a viver histórias como a minha. Histórias de confiança, de traição, de fachadas habilmente construídas. Por volta das 10h30, a porta abriu-se. O Vasco entrou. Ainda não foste dormir? Não. Voltei da varanda. Ele olhou para mim por alguns segundos. O que estavas a fazer na varanda? A ver a cidade. Ele sorriu levemente. Já há muito tempo que não ficava aqui. Aproximou-se e ficou ao meu lado. Os dois olhamos para a cidade iluminada. Esta semana tenho andado um pouco ocupado, disse ele. Na sexta-feira à noite tenho aquele encontro com os investidores. Assente. Já me tinhas dito. O Vasco virou-se para mim. Depois disso, as coisas devem começar a correr bem. Perguntei. O teu projeto? Sim, disse ele, com um ar confiante. Se conseguirmos o financiamento, a empresa vai crescer muito depressa. Assente. Desejo-te boa sorte. O Vasco sorriu. Obrigado. Ficamos em silêncio por um momento. Ele não sabia que dentro de poucos dias, aquele mesmo encontro poderia tornar-se o maior ponto de viragem da sua vida. Naquela noite, deitada na cama, não adormeci logo. Pensei na noite de sexta-feira que se aproximava, na sala de conferências do Hotel Miriade, nos investidores, nos parceiros e no momento em que o Vasco me veria entrar, com o vestido preto que acabara de comprar. Não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas sabia uma coisa. Quando a verdade viesse à tona, ninguém poderia continuar a fingir que estava tudo bem. Fechei os olhos. A noite antes da tempestade é sempre calma, mas é precisamente essa calma que indica que tudo está prestes a mudar. A noite de sexta-feira finalmente chegou. Durante todo o dia, trabalhei quase em piloto automático. As reuniões, os e-mails, os planos de marketing, tudo decorreu como de costume. Mas a minha mente estava quase sempre a pensar na noite que se aproximava. O momento que esperei durante semanas. À tarde, ao preparar-me para sair do escritório, a Clara virou-se para mim com um ar entusiasmado. Inês. Sim? Vou sair mais cedo para me preparar para o encontro desta noite. Sorry. Boa sorte. Ela sorriu-me de volta, radiante. Obrigada. A Clara arrumou as suas coisas e saiu do escritório.
Quando a sua silhueta desapareceu no corredor, fiquei sentada por mais alguns minutos. Uma estranha calma apoderou-se de mim. Sem nervosismo, sem ansiedade, apenas a certeza de que naquela noite tudo iria mudar. Saí da empresa cerca de 1 hora depois. Antes de ir para o Hotel Miriade, passei no cabeleireiro, como tinha marcado. Ao olhar-me ao espelho, depois de me maquilhar, vi uma versão muito diferente de mim mesma. A mulher no espelho já não era a pessoa que ingenuamente acreditava que o seu casamento duraria para sempre. O seu olhar era calmo, perspicaz e parecia preparada para qualquer eventualidade. Vesti o vestido preto comprido que tinha comprado dias antes, coloquei um casaco fino e conduzi até ao hotel. Quando entrei no átrio do hotel, o relógio marcava quase 8 da noite. O átrio estava magnificamente iluminado. Os altos painéis de vidro refletiam a luz de forma deslumbrante. Perguntei na recepção pela sala de conferências do evento da Vasco Invest e segui por um longo corredor que levava à zona de eventos. A porta da sala de conferências estava entreaberta. De dentro, vinha o som de muitas pessoas a conversar. Parei por alguns segundos antes de entrar. Na sala, cerca de 30 pessoas estavam de pé, em pequenos grupos a conversar. Uma longa mesa estava montada na frente, com o logótipo da Vasco Invest projetado num grande ecrã atrás. E no centro da sala, o Vasco conversava com um grupo de investidores. Vestia um fato azul escuro, o rosto confiante, o sorriso familiar nos lábios. Ao seu lado estava a Clara, com o vestido branco sobre o qual me tinha pedido opinião dias antes. Ela estava muito próxima dele, exatamente como uma parceira de trabalho e de vida. Fiquei à porta por alguns segundos. Uma funcionária do evento viu-me e aproximou-se. Veio para o evento? Assente. Sim. Ela sorriu e deu-me um crachá em branco. Pode escrever o seu nome, por favor? Peguei na caneta e escrevi 2 palavras. Inês. Depois, entrei na sala. A princípio, ninguém me notou. As pessoas continuavam a conversar, a trocar cartões de visita, a rir sobre projetos de investimento. Caminhei lentamente pela sala, observando tudo. O Vasco ainda não me tinha visto. A Clara conversava com uma jovem investidora, o rosto radiante, como se aquela noite fosse um marco importante na sua vida. Aproximei-me da mesa das bebidas e peguei num copo de água. Nesse exato momento, o Vasco virou a cabeça. O seu olhar percorreu a multidão e parou em mim. Naquele instante, vi claramente o seu rosto mudar. O sorriso desapareceu. Os olhos arregalaram-se, e todo o seu corpo pareceu congelar por um breve segundo. Sorri-lhe levemente e caminhei na sua direção. Algumas pessoas à volta começaram a notar, talvez pela mudança súbita na expressão do anfitrião do evento. Quando parei à sua frente, o Vasco ainda não conseguia dizer nada. Fui eu a falar primeiro. Olá. A minha voz estava tão calma que até eu me surpreendi. A Clara virou-se para me ver. Inês! Parecia surpreendida por me ver ali. Olhei para ela e depois para o Vasco. Não nos vais apresentar? O Vasco continuou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, disse em voz baixa. O que é que estás aqui a fazer? Sorry. Organizas um evento tão grande e não convidas a tua mulher? A sala à nossa volta ficou subitamente mais silenciosa. Algumas pessoas mais próximas começaram a olhar na nossa direção. A Clara olhou para mim e depois para o Vasco. Mulher? A sua voz tremeu ligeiramente. Virei-me para ela. Sim, eu sou a mulher dele. A atmosfera na sala pareceu congelar. O Vasco deu um passo em frente. Inês. Olhei-o diretamente nos olhos. Não ias contar a toda a gente? A Clara recuou um passo, o rosto pálido. Vasco, o que é que isto significa? O Vasco não respondeu de imediato. Olhei em volta da sala e disse. Alto o suficiente para que os que estavam perto ouvissem. Peço desculpa por interromper o evento, mas talvez, antes de falarem de investimentos, devessem saber uma pequena informação. Virei-me para o ecrã atrás do Vasco, onde o logótipo da Vasco Invest ainda estava projetado. O fundador desta empresa é o meu marido. Um murmúrio percorreu a multidão. Continuei. E uma das acionistas da empresa é a rapariga com quem ele me traiu nos últimos 3 anos. A sala ficou em silêncio absoluto. A Clara estava paralisada, o rosto branco como cera. O Vasco olhou para mim, o olhar uma mistura de raiva e pânico.
E eu simplesmente fiquei ali, a observar tudo com calma. Porque finalmente, a verdade tinha vindo à tona. A sala de conferências ficou praticamente congelada depois da minha declaração. Ninguém mais ria. Não se ouviam brindes, apenas olhares fixos em nós. Algumas pessoas na multidão começaram a sussurrar entre si. Os investidores que há pouco discutiam capital, agora olhavam para o Vasco com desconfiança. O Vasco estava à minha frente, o rosto tenso. Eu via claramente o pânico nos seus olhos, uma emoção que nunca lhe tinha visto nos 7 anos em que vivemos juntos. Inês, disse ele em voz baixa, vamos lá fora conversar. Abanei a cabeça. Não é preciso. Pode ser aqui mesmo. A Clara, ao seu lado, ainda segurava o copo de água, mas a sua mão tremia tanto que a água se derramou. Vasco, ela olhou para ele. O que é que ela está a dizer? Antes que o Vasco pudesse responder, um homem mais velho do grupo de investidores falou. Desculpe, olhou para o Vasco, ela disse que é sua mulher? O Vasco ficou em silêncio por alguns segundos. Olhei-o nos olhos. Diz tu. Ele respirou fundo. Isto é um assunto pessoal, disse ele aos investidores. Não tem nada a ver com o projeto. Várias pessoas na sala trocaram olhares. Sorri levemente. Não tem nada a ver? Virei-me para todos. Lamento se estou a causar algum constrangimento, mas talvez devam saber que parte do capital inicial desta empresa veio da conta conjunta do nosso casamento. Alguns murmúrios soaram de imediato. Um homem mais jovem perguntou: o que é que quer dizer com isso? Olhei para ele. Quero dizer que o fundador desta empresa usou o dinheiro da família para investir numa nova empresa sem nunca o ter dito à sua mulher. A Clara virou-se bruscamente para o Vasco. Mas tu disseste que eras solteiro. A sua voz estava quase a quebrar. Disseste que nunca tinhas sido casado. O Vasco cerrou os punhos. Clara, e eu? Olhei para a rapariga à minha frente. Naquele momento não a via como a destruidora do meu casamento. Via apenas uma mulher, que acabara de perceber que viveu uma mentira enorme. Tu não sabias? Perguntei-lhe suavemente. A Clara abanou a cabeça. Não. Os seus olhos avermelharam. Ele disse que vivia sozinho. O Vasco aproximou-se mais de mim. Inês? Para como estou. Olhei para ele. Por quê? Tens medo que todos saibam a verdade? Um investidor que estava por perto disse em voz baixa ao seu colega. Acho que devíamos reconsiderar. Outro assentiu. Também acho. O ambiente na sala começou a mudar visivelmente. Aqueles que há pouco estavam interessados no projeto agora recuavam um passo. O Vasco percebeu isso. Virou-se para mim, a voz mais baixa, mas cheia de tensão. Estás a estragar tudo. Olhei para ele com toda a calma. Não. Quem estragou tudo foste tu. Abri a minha mala e tirei uma série de papéis que já tinha impresso. Eram cópias das transferências da nossa conta conjunta. Coloquei os papéis sobre a mesa. Aqui estão todas as transferências. No total, mais de 80 mil euros. Tudo transferido para a segunda acionista desta empresa. Várias pessoas na sala aproximaram-se da mesa para ver. A Clara também olhou para os papéis, e o seu rosto ficou ainda mais pálido. Tu transferiste-me dinheiro da tua mulher? O Vasco não respondeu. O investidor mais velho abanou a cabeça. Acho que devíamos suspender este encontro por agora. Outro disse. Concordo. Isto precisa de ser esclarecido. Um a um, começaram a sair da sala. A atmosfera do encontro com os investidores desfez-se em minutos. O Vasco ficou no meio da sala, o rosto branco. A Clara olhou para ele com um olhar devastado. Tu disseste que me amavas, disse ela em voz baixa. Disseste que íamos casar. O Vasco aproximou-se dela. Clara, eu posso explicar. Ela recuou um passo. Explicar o quê? Que tens uma mulher. Que me mentiste durante 3 anos. As lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto. Eu estava a poucos passos deles, sem dizer mais nada. Naquele momento, a verdade falava por mim. A Clara olhou para mim. A senhora. Soube quando? Há algumas semanas. Ela baixou a cabeça, as lágrimas a caírem sobre o vestido branco. Eu não sabia. Juro que não sabia. Assenti levemente. Eu acredito. Ela virou-se para o Vasco uma última vez. Tu não traíste só tua mulher. Também me traíste a mim. Dito isto, virou-se e saiu da sala de conferências. A porta fechou-se atrás dela. A sala ficou apenas com nós os dois. Ele ficou parado por alguns segundos e depois olhou para mim,
os olhos cheios de raiva. Está satisfeita? Olhei para ele com calma. Não. Mas pelo menos agora toda a gente sabe a verdade. O Vasco deu um riso amargo. Achas que ganhaste com isto? Encolhi os ombros. Isto não é uma competição. É apenas a consequência do que tu fizeste. Ele não disse mais nada, apenas ficou ali, a olhar para a sala que se esvaziava. E eu virei-lhe as costas e saí da sala de conferências, porque o meu casamento já tinha acabado muito antes daquela noite. Saí da sala de conferências enquanto a porta atrás de mim ainda estava aberta. O corredor do Hotel Miriade era muito mais silencioso do que a sala onde acabara de acontecer uma tempestade. O som dos meus sapatos ecoava suavemente no chão de mármore polido. Caminhei devagar, sem pressa, sem olhar para trás. O elevador abriu-se. Entrei e olhei para o meu reflexo no aço brilhante. O meu rosto estava mais calmo do que eu esperava. Sem lágrimas. Sem explosões de raiva. Apenas uma sensação muito clara de que um capítulo da minha vida tinha acabado de se fechar. Quando o elevador chegou ao rés do chão, saí. A noite de Lisboa continuava agitada como sempre. O trânsito fluía, as luzes amarelas estendiam-se pela estrada marginal. A cidade continuava em movimento, apesar de a minha vida ter mudado tanto em poucas horas. Fiquei em frente ao hotel por alguns minutos, a respirar fundo. O meu telemóvel vibrou. O nome no ecrã era Catarina. Atendi. Já está, disse eu. A Catarina ficou em silêncio por alguns segundos. Estás bem? Olhei para o fluxo de carros à minha frente. Estou. A Catarina suspirou. Como é que correu? Contei-lhe brevemente o que se passou na sala de conferências. O olhar do Vasco quando me viu, a reação da Clara e dos investidores. Quando terminei, a Catarina riu-se. Sabes? Esse deve ter sido o encontro com investidores mais memorável da vida dele. Eu também sorri levemente. Provavelmente. A Catarina perguntou: o que é que vais fazer agora? Olhei para o céu noturno. Divorciar-me. A Catarina disse de imediato: eu ajudo-te. Os documentos que reuniste são muito importantes. Eu sei, disse. Ele usou o nosso dinheiro em comum para investir na empresa e para sustentar a ela. A Catarina assentiu. Isso vai ser vantajoso para ti. Conversamos mais um pouco e depois desligamos. Fui para o parque de estacionamento. Abri a porta do carro e sentei-me ao volante. Mas antes de ligar o motor, olhei mais uma vez para o telemóvel. Tinha 12 chamadas não atendidas, todas do Vasco. Pousei o telemóvel no banco ao lado sem ligar de volta. Havia conversas que já não eram necessárias. Conduzi de volta para o apartamento. Quando abri a porta, a casa familiar estava silenciosa como todas as noites. Mas a sensação dentro de mim era diferente. Já não era o peso dos primeiros dias em que descobri a verdade. Em vez disso, havia um vazio leve. Fui para a varanda. Dali, via-se o rio a brilhar com as luzes. O vento da noite soprava, agitando-me o cabelo. 7 anos de casamento. 3 anos de traição. Algumas semanas para a verdade vir à tona. Não sei o que o futuro me reserva, mas pelo menos sei que escolhi enfrentar a verdade em vez de continuar a viver numa mentira. Perto da meia-noite, a porta abriu-se. O Vasco entrou. Ficou na sala por alguns segundos e depois viu-me na varanda. Inês, a sua voz estava rouca. Virei-me. Chegaste. Ele veio até a varanda. O ar entre nós era pesado, mas já não era tão intenso como na sala de conferências. O Vasco olhou para mim. Precisavas de ter feito aquilo? Olhei-o diretamente nos olhos. Achas que eu tinha outra escolha? Ele ficou em silêncio. Continuei. 3 anos. 3 anos em que viveste 2 vidas. Mentiste-me a mim. Mentiste-lhe a ela. Usaste o dinheiro da nossa família para construir uma nova vida. O Vasco cerrou os punhos. Eu ia contar-te. Sorri levemente. Quando? Depois de comprares o apartamento? Depois de a empresa receber o investimento? Ele não respondeu. Muito tempo depois, disse em voz baixa: desculpa. Olhei para ele por alguns segundos. Aquele pedido de desculpas chegava demasiado tarde. Vamos divorciar-nos, disse, a voz muito calma. O Vasco fechou os olhos por alguns segundos. Já decidiste? Sim. A Catarina vai contactar um advogado. Ele assentiu lentamente. Sem discussões, sem súplicas. Apenas 2 pessoas perante um fim, que ambos sabiam ser inevitável. O Vasco voltou para dentro primeiro. Eu fiquei na varanda mais um pouco.
Ao olhar para a cidade iluminada, percebi que, por vezes, terminar algo é a única forma de recomeçar.